Olá, diletos amigos, seguidores desta página da Escola Bíblica Dominical. Estamos mais uma vez, conforme fazemos dominicalmente, para estudarmos mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional, Missão Europa no Brasil. Nossa sede situa-se à Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueiras, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Também temos nossas filiais em Volta Redonda, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. Temos como ponto de referência a Escola Municipal Jaime Martins. Ainda Porto Real, município de Porto Real, nossa igreja situa-se à Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares. Nossa igreja situa-se bem em frente ao CRAS. Ainda nossa igreja recém-inaugurada, município de Valença, também estado do Rio de Janeiro. E o distrito é de Santa Isabel do Rio Preto. Nossa igreja situa-se à Rua Rodovia, número 20.934. Em Minas Gerais, Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350, bem no centro da cidade, em frente à Praça da Estação. Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. Também nossos trabalhos estendendo-se até ao estado da Bahia. Município de Nova Viçosa. O endereço é Distrito de Posto da Mata, Rua das Rosas, número 100, bairro Jardim Primavera. E o pastor é o pastor Hélio Neres, município de Nova Viçosa, estado da Bahia. Bem, queridos, queremos indicar para vocês o nosso periódico Missão Europa no Brasil. Prestigie e divulgue o nosso jornal. Neste jornal temos 8 páginas coloridas que trazem reportagens sobre os fatos relevantes ocorridos em todas as nossas igrejas do Ministério Missão Europa no Brasil. Então temos notícias nacionais e também notícias das cidades da Europa. Notícias sobre a obra missionária. Temos nossa obra missionária na cidade de Meira, em Moçambique, na África. E muito mais. Palavras pastorais, eventos, batismos, estudos e etc. Pedimos que nos envie sugestões e matérias referentes aos trabalhos de nossa igreja, do Ministério Missão Europa no Brasil. E também já está praticamente pronta a nossa próxima revista, Ebenezer Dominical. A partir do primeiro domingo do mês de abril, estaremos estudando sobre religiões universais. Vocês já podem encomendar as suas revistas e agendar a quantidade necessária para que possamos reservar para todos vocês. Religiões universais, estaremos tratando de assuntos relacionados a seitas e heresias,
E também estaremos estudando sobre as maiores religiões do planeta. E estamos praticamente no fim da nossa revista deste trimestre Ebenezer Dominical. A nossa temática tem sido Desafios da Igreja para o século XXI. O comentarista desta revista é o pastor Josafá Terra. E hoje estaremos estudando sobre a lição número 10, lição de 5 de março do ano de 2023. E a nossa temática falará sobre a igreja e as redes sociais. O texto áureo encontra-se fundamentado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13, que assim registra: Entre pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. Na verdade aplicada, o comentarista pastor Josafá Terra disse que as redes sociais, quando usadas com responsabilidade, são um excelente instrumento de trabalho para a Igreja de Cristo. Os objetivos elencados para esta lição são os seguintes: entender sobre as redes sociais, compreender os perigos das redes sociais e compreender a importância do uso das redes sociais na evangelização. Os nossos textos de referência encontram-se na Epístola Universal do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7 e versículo 12. Assim escreveu Paulo: Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Introdução. Livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 11. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Nesse versículo, vemos uma forma de comunicação não verbal, onde uma folha nova foi o código usado para que Noé entendesse que as águas haviam abaixado. Na história do povo de Israel, vemos, a todo instante, Deus
comunicando-se de diversas formas com o homem, seja através da sarça ardente ou abrindo o mar, em resposta ao clamor ou pedido. Naquele tempo, as cartas eram enviadas pelos servos. Imaginem como era difícil para chegar uma notícia. Com o advento da internet, essa missão ficou mais fácil. Nunca foi tão rápido receber uma notícia e também espalhar fake news. O título do item número 1: Bem-vindos à comunicação virtual. Não há como negar que a era virtual chegou, e chegou para ficar. Não dá para a igreja voltar a errar, como no passado. Não admitia o uso do rádio e da televisão, pois dizia que eram instrumentos do diabo. Hoje, corre atrás do prejuízo e tenta buscar um espaço nos meios de comunicação de massa. A internet veio para ficar e a cada dia evolui mais. Por isso, a igreja precisa estar antenada. Subtópico 1.1: Como tudo começou. Somos seres sociáveis. Necessitamos de nos comunicarmos. Foi assim com Adão. Deus viu que, em meio aos animais, não havia com quem o homem conversar. Formou a mulher para que ela o servisse de companhia. Anos mais tarde, construiu-se a Torre de Babel, que trouxe divisão da língua falada. Com ela veio a dificuldade do homem interagir com pessoas que não tinham o mesmo idioma. As redes sociais revolucionaram a comunicação. Hoje, uma pessoa que mora sozinha pode comunicar-se com quantas pessoas quiser e no idioma que escolher. Através de aplicativos de tradução poderemos ou poderá entender perfeitamente o que o outro está falando. Classmates foi a primeira rede social. Surgiu em 1995 nos Estados Unidos e Canadá. Seu objetivo era conectar os estudantes da faculdade. De lá para cá, abriu-se espaço para muitas outras. Quem não se lembra do Orkut, um site de relacionamento que se dividia em comunidade de acordo com a preferência, status, profissional, religião, idade, etc. Era muito utilizado para quem estava sozinho e queria a sua Rebeca. Em 2014, perdeu espaço para o Facebook e o Google acabou desativando-o. Subtópico 1.2: Redes sociais de relacionamento. Criada em 2004, o Facebook é a rede social mais usada no mundo. Porém, está perdendo espaço para o WhatsApp em alguns países. É uma rede social de relacionamento que também se tornou uma ferramenta de negócios. Todos seus usuários ganham voz e visibilidade de acordo com suas postagens. Existem países, como a Coreia do Norte, que proíbem a população de usá-lo. O WhatsApp é a forma mais rápida e prática de comunicação. Individualmente chamado privado ou em grupos, as informações são feitas de forma clara e instantânea. O YouTube é um canal de vídeo que, se for bem explorado, traz muitas informações. Aprende-se tudo nele. O Pinterest é uma plataforma que parece um mural,
onde se compartilha diversos tipos de assuntos através de fotos e vídeos. O Twitter convida o povo para debates, reflexões, notícias. É um local ideal para quem gosta de estar atualizado. O Snapchat, parecido com o WhatsApp, caiu no gosto dos usuários, pois sabem que as mensagens logo serão apagadas. O LinkedIn é a escolha dos profissionais e empresas. O Instagram é uma combinação entre fotos e vídeos, ganhando espaço entre os mais jovens. Essas são algumas redes mais usadas no mundo. Só ganha visibilidade nas redes sociais quem tem mais seguidores. Muitas igrejas convidam pregadores que possuem um número considerado de seguidores. Muitas vezes são pessoas que não têm uma vida que condiz com a palavra, mas está em ascensão. Então tem voz. Vejam Mateus capítulo 7, versículo 21. Item ou melhor, subtópico 1.3. Tem por título As redes sociais e o empreendedorismo. As redes sociais têm feito alguns milionários. Muitos trocam seus empregos para viverem da internet. As curtidas e os likes trazem moedas para o bolso dos internautas, chamados de influenciadores digitais. Eles têm realmente influenciado esta geração. Algumas redes sociais investem para que mais conteúdos sejam criados e assim gerar mais usuários. Existem também os nômades digitais. São pessoas que viajam os 4 cantos do mundo e geram conteúdos digitais. Muitos têm adquirido essa modalidade de vida, expondo seu dia a dia no Instagram, no YouTube ou blogs pessoais. O e-commerce vende e compras direto pela internet, ganhou espaço durante a pandemia e parece que vai continuar crescendo. Item número 2. O título é Realmente Ela é uma Rede. Os pescadores usam a rede para pegar peixes. Quanto maior, mais peixes pegam. Grandes, pequenos, de todos os tamanhos. A rede social é a mesma coisa. Tem arrastado muitas pessoas para o pecado. São crentes que não estão ramificados na oliveira. Uma igreja alicerçada na palavra poderá fazer a escolha certa na sua caminhada na terra. Leiam 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Subtópico 2.1. O isolamento social. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, Paulo escreveu aos irmãos advertindo-os que não deixassem de congregar. O período da pandemia foi um marco histórico na Igreja de Jesus Cristo, pois muitas se redefiniram, fazendo seus cultos online, seja de forma pública ou particular. As redes sociais foram um canal usado para divulgar o Evangelho. O grande perigo disso é que muitos se acostumaram com o isolamento social e estão com dificuldade de sair do mundo virtual. Crianças e adolescentes estão com dificuldade de se relacionarem pessoalmente, tanto na escola como na igreja. Sim, o mundo está passando por uma grande mudança. Mas o Espírito de Deus pode libertá-los, assim como aconteceu com Saul. Subtópico 2.2. A dependência e o tempo perdido. Nem tudo são flores nas redes sociais.
Seus criadores fazem de tudo para obter sucesso. Aquele inocente like tão esperado que bombe na web ocasiona a produção do hormônio da felicidade, que traz uma sensação de bem-estar. Ele é chamado de dopamina, encontrado em alimentos e drogas. Pesquisas comprovam que o mesmo mecanismo que aciona o controle das funções motoras de um usuário do Facebook também é encontrado no dependente químico em cocaína. Investigações demonstram que, a cada 100 pessoas que procuram por tratamento, apenas 10% são realmente viciadas e outras 90% não a usam de forma correta. Eclesiastes, capítulo 3, ensina-nos sobre isso. Tudo tem o seu tempo determinado. Muitos perdem seu tempo com brigas e discussões que em nada edificam. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Confirem. Que possamos aprender a fazer uso de forma correta e direcionada do mundo virtual. Subtópico 2.2. A fake news. O mundo introduziu um novo termo, a fake news, que significa mensagens falsas. Elas circulam no mundo virtual de forma rápida. Infelizmente, pesquisas mostram que grupos de famílias, principalmente no WhatsApp, são os que mais ajudam na propagação das mensagens que, muitas vezes, teve casos de pessoas inocentes que perderam a vida. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, apresenta quem é o pai da fake news. Ao receber uma mensagem, antes de repassá-la, é bom submetê-la ao crivo das 3 peneiras de Sócrates: verdade, bondade e necessidade. Na internet, nada é finito. Pense nisso. Item 3. A rede social como ferramenta para propagar o Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Comentei sobre os nômades digitais, que são pessoas que viajam produzindo conteúdo. Já pensou em missionário digital? Levar a palavra através das redes sociais é uma missão. Subtópico 3.1. Nada fica oculto. No tópico 2.3, comentei que nada é finito na internet, pois uma informação poderá ser compartilhada em milésimos de segundos para um número expressivo de pessoas. Os criadores das redes sociais trabalham com algoritmos, uma sequência de instruções, operações ou raciocínios para alcançar um objetivo. Dessa forma, o Facebook ganha notoriedade quando qualquer usuário clica em um tipo de publicação. Logo, a inteligência artificial entende qual é o interesse do internauta e o demonstra, não somente a ele, mas a todos os seus seguidores na rede. Portanto, para se ganhar almas para o Senhor através da internet, aconselho a seguir as palavras de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Não nos embaraçamos com as coisas deste mundo. Sejamos sal e luz. Subtópico 3.2. Os campos estão prontos. Pesquisas mostram que, em 2022, cerca de 3,96 bilhões de pessoas, mais da metade da população do mundo, irá acessar pelo menos
uma rede social. Imaginem a oportunidade de levar a palavra de Deus às pessoas que habitam lugares onde nunca poderemos ir. Todavia, a mensagem chegará. Em apenas um clique, poderemos falar às pessoas escravizadas pelo pecado. Várias religiões descobririam isso e estão trabalhando com sites atrativos. Levantam bandeiras como LGBTQ+, ateísmo, vídeos que ensinam bruxarias e incentivam práticas sodomitas. A Igreja de Jesus Cristo precisa descruzar os braços e fazer uso dos algoritmos a seu favor. Cada um de nós podemos, de alguma forma, levar o Evangelho, seja em post, vídeo de pregação ou louvor, cursos sobre discipulado, etc. Não sei qual é a sua missão, mas ore hoje e peça a Deus que ilumine a sua mente e o seu coração. Veja, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Subtópico 3.3. O futuro chegou. Na epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz-nos que tudo o que fizermos deve ser para a glória de Deus. O metaverso, um ambiente onde os seres humanos podem interagir social ou economicamente através de avatares ou ciberespaço, funcionam como reflexo do mundo real sem as limitações físicas. Nesse ambiente, o usuário poderá ter casa, família e trabalho. Muitas empresas estão usando-o para reuniões de trabalho. Há pouco tempo, uma determinada igreja inaugurou uma filial que trouxe grande repercussão, pois houve até batismos virtuais. Hoje, a nossa geração não entende, mas a geração alfa viverá isso. O que você acha a respeito do assunto? Como ensinar a geração atual sem usar a religiosidade? Deixo essas perguntas para que sejam discutidas em classe. E concluindo, certa vez, uma mulher foi pega em adultério e foi levada até a presença de Jesus. Quem a levou, com certeza, esperava que o Salvador a imputasse as penas da lei. Mas, diferentemente do que imaginavam, foram surpreendidos por uma pergunta indireta. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra? O Filho de Deus veio para transformar as mentes cauterizadas. A igreja precisa entender o seu papel como noiva de Cristo. Ela precisa ser imaculada e santa. Ela não é advogada. É apenas a boca de Deus para pregar a palavra da salvação. A rede social poderá ser esse canal, se bem utilizado. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Aqui está a nossa revista. Já estamos praticamente nas últimas lições. E no próximo domingo, aqui retornaremos com a lição número 11, a antepenúltima lição deste trimestre. E o nosso tema será Desafios Missionários em um Mundo Globalizado. São desafios da igreja contemporânea, da igreja para o século 21. E voltamos a relembrá-los da nossa próxima revista, Religiões Universais. Já poderão adquiri-las, encomendá-las brevemente. Já a teremos em mãos. Religião Universais trata de seitas e heresias, e as maiores religiões do planeta estarão sendo estudadas aqui nesta revista da Escola Bíblica Dominical. Até a próxima semana, se Deus permitir, aqui retornaremos
com todos vocês.